Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui fazer uns vídeos, porque o Senhor tem me ordenado. Eu orei a Ele e Ele me disse para fazer. E quero compartilhar com todos os meus irmãos tudo o que o Senhor tem me ensinado. Porque Ele tem me ensinado coisas muito tremendas. E eu quero compartilhar com todos os que ainda não receberam esse ensinamento. E quero dizer que eu amo a todo ser humano na face da terra, sem acepção de pessoas. Eu quero que todo ser humano seja salvo e vão para o céu. Mas se nós não obedecermos ao Evangelho do Senhor Jesus, jamais seremos salvos. Por isso eu venho explicar o que o Senhor tem me ensinado, para que abrimos os nossos olhos espirituais, para que vejamos o caminho do céu. Porque muitos acham que sabem o caminho do céu, mas estão ainda no caminho das trevas. Eu quero aqui ler em Marcos 10 sobre o jovem rico que chegou até Jesus e se prostrou nos pés de Jesus e disse: Mestre, bom mestre, o que hei de fazer para herdar o reino do céu? E Jesus disse: vende tudo que tem e dê aos pobres, depois vem e me segue. Mas não é exatamente aqui que eu quero falar. É do versículo 28. Eu quero falar hoje aqui da riqueza de Pedro. Muitos aí estão procurando outros tipos de riqueza. Eles acham que porque tem um bom emprego, porque tem um carro bom, uma casa boa, porque os seus filhos estão todos na presença do Senhor, eles acham que estão todos ricos. Mas eu quero falar aqui de uma riqueza que esse povo não conhece, uma riqueza que Pedro tinha. Oh meu Deus, oh glória ao Rei Jesus, aleluias. Versículo 28. Então Pedro começou a lhes dizer: eis que nós deixamos todas as coisas e te seguimos. Glória a Deus. E respondendo Jesus, disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, pais ou mães, mulher, filhos, ou glória a Deus, ou herdades por minha causa e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos, irmãs, filhos e herdades com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Meu Deus, irmãos, o que eu quero falar e explicar é sobre isso daqui, irmãos. O povo não sabe o que significa isso, meus irmãos. Eu quero falar aqui, ó. Jesus disse que vai devolver de volta a Pedro em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e herdades, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, é sobre isso aqui que eu quero falar. O povo não sabe o significado disso daqui. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos que não sabem. E esses irmãos que acham que a bênção de Deus é carro, que é dinheiro, que é bom emprego. Eles não sabem o significado disso daqui. Eles acham que Deus está sendo bom para eles e abençoando eles. Deus é bom para todos nós, irmãos. Ele deixou claro que Ele abençoa o justo e o injusto. Ele dá o sol para o ímpio e para o justo. Ele dá tudo que nós procurarmos
tentarmos fazer para ganhar, Ele nos dará. É só nós ir trabalhar, vamos apanhar laranja, guardar dinheiro, que nós compramos um carro, vamos cortar cano e guardar dinheiro, que nós compramos uma casa. Ele dá, irmão, Ele dá para todos. Fosse assim, os ímpios não tinha casa, não tinha carro, estava tudo morando embaixo da ponte. Mas tem umas pessoas que acham que isso é bênção de Deus para os escolhidos, para os que estão na igreja. Não, irmão, essa bênção Ele dá para todos nós. Mas o que eu estou falando aqui, irmãos, é da bênção, da riqueza de Pedro. Essa aqui são poucos o que sabem. Agora eu vou dizer aqui o significado que Jesus falou que Ele ia devolver para Pedro. Porque Pedro, quando ele falou daquele jeito para o jovem rico, Pedro já disse então Pedro, começou a lhe dizer: eis que nós deixamos todas as coisas e te seguimos. Porque Pedro largou tudo para seguir o Senhor. E aí Jesus respondeu aqui no versículo 30, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, herdades, com perseguição, e no século vindouro a vida eterna. Agora, irmãos, eu vou explicar aqui para os irmãos que não entendem, que estão lá na igreja, estão pulando, estão se alegrando, achando que a bênção de Deus é carro, é casa, é um salário bom. Não é isso a bênção de Deus, irmão. Essa é para todo mundo. É para quem está na igreja e para quem está no crime. Essa bênção Ele dá para todo mundo. Fosse de assim, os ladrões, os assassinos, não tinha nem casa para morar, morava tudo embaixo da ponte. Mas não é sobre isso que eu quero falar. É sobre a riqueza de Pedro, que este povo não conhece o significado disso, irmãos. Olha aqui, ó, vejamos aqui. Que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas. Vamos ver agora as casas que Pedro recebeu, irmãos. Pedro estava pensando, mas eu larguei a minha casa. No meu pensar, irmão, a casinha de Pedro, eu acho que não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, não tinha um piso bonito, porque naquela época o jugo dos romanos catava tudo que o povo ganhava, irmãos. Então Pedro estava pensando aqui, eu larguei tudo, a minha casa. Agora a casa que Deus está falando. Deus está falando, irmãos, é de outra casa, não é dessa casa não. Não é desta que Jesus está falando, não é dessa casa. Olha aqui, em casas. Ó, em Apocalipse 3, 20 a 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta para mim, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É desta casa, irmãos, que Deus está falando. É dessa casa, é dessa, não é de outra. Deus não está falando de casa material não aqui. Deus está falando é de casa espiritual. Agora quer ver as casas que Pedro ganhou? Quer ver as casas numa pregação? As casas que Pedro ganhou, que os pagãos que não entendem a palavra de Deus falam aí que entende, fica pregando heresia em cima do povo, desconvertendo as almas que estão lá. Fala, olha as almas, olha as casas que Pedro ganhou numa pregação, ele e os apóstolos. Olha aqui as casas que Jesus está falando aqui, ó. E foram agregadas quase 3.000 almas numa pregação. É dessas casas que Deus está falando aqui. É dessas. Que já não receba neste tempo em casas. É essas casas. Agora vamos somar aqui o valor de cada casa que Pedro ganhou neste dia. Vamos somar. Soma aí, irmãos. Quanto vale uma alma? Soma aí, irmãos. Quanto vale uma alma para Deus, irmãos? Quanto vale uma alma para o Senhor? Quanto vale? Agora vamos ver, irmão. Jesus falou, eu vou te pagar conforme a tua obra.
Imagina a hora que Pedro foi receber isso, irmãos. E o povo tá atrás de carro, irmãos. O povo tá atrás de bens materiais, irmãos. E pra mim, se eu pegar um carro hoje, todo de ouro, da loja, pra mim ele é uma lata velha, irmãos. Ele não vale nada pra minha salvação, irmãos. Ele não vale nada. E o povo tá atrás de carro. Vê o seu irmão indo no culto a pé e não dá carona, irmãos. De medo de sujar o carro dele, aquela lata velha que não serve pra nada, irmãos. Meu Deus amado, como o povo tá cego na casa de Deus. Agora vamos ver o dia que Pedro foi receber essas casas que ele ganhou, porque Jesus falou que ia pagar conforme a sua obra. E ele deixou escrito que quem ganha a alma, sábio é, irmãos. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Ó Deus. Imagine só numa pregação, Pedro ganhou quase 3.000 almas. Numa pregação. É dessas casas que Deus está falando, irmãos. Não é as casas que os pagãos pensam, não, irmãos. Que os pagãos vão orar na igreja pensando, ai meu Deus, será que ninguém vai roubar a minha casa? Não é dessa casa. Ele falou que quem fica pensando para trás não agrada a ele, não tem parte com ele, quem ama bens materiais, irmão. E os povos não querem saber de nada do reino do céu, só quer saber de bens materiais. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha aqui agora, irmãos, em casas, eu falei em casas. Agora olha o que Jesus falou: em irmãos, irmãs e mães. Olha aí, irmãos. Agora vamos ver o que Jesus está falando aqui em casas e depois em irmãos, em irmãs e mães. Olha o que ele disse aqui em Mateus 12:50. Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Você já pensou, irmão? Você já pensou na tradução disso que Jesus está falando aqui? Você é irmão de Jesus, você é mãe de Jesus. Meu Deus, você é mãe de Jesus. Você é um só com Jesus, irmão. Mas se você ficar pensando nessas coisas mundanas, igual você pensa, que em agradar a sua carne, você não tem parte com Jesus. Nem eu tenho. Ninguém de nós tem. Agora vamos aqui em filhos e herdades. Ele está devolvendo tudo para Pedro aqui. Está falando que vai devolver 100 vezes para Pedro. Olha aqui. Está em Apocalipse 21:7. Ao que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Meu Deus, irmão. Você precisa vencer esse mal que faz você amar o seu carro, amar a sua casa, amar o seu salário, amar os seus bens, amar tudo, irmão. Você tem que desamar dessas coisas materiais, irmão, e amar a Deus. Porque senão você não vai herdar todas as coisas. Eu não vou herdar todas as coisas. Ninguém de nós vai herdar nada. Nós vamos todos herdar o lago de fogo. Porque Jesus já deixou claro em Apocalipse 21:8 que quanto aos idólatras, sua parte será no lago de fogo. Meus irmãos, e a idolatria não é ajoelhar em pé de santo, não, como faz os católicos, esses pagãos que não conhecem Deus. Ou nós que se achamos que conhecemos Deus, estamos fazendo pior que eles, irmão. Pior. Você vai pedir uma ajuda para um crente, ele vira as costas, e você chega num católico, ele te ajuda, irmãos. Eu, no meu ponto de vista, os evangélicos estão pior do que os católicos. No dia da salvação, quem que vai ser salvo? Me diga, o católico ou o evangélico que faz essas coisas?
Eu digo-vos, nenhum dos dois. Todos nós vamos nadar no lago de fogo e enxofre, a segunda morte, irmãos. Vamos voltar para Jesus, irmãos. Nós precisamos voltar para Jesus. Senão nós não vamos morar com Ele, irmãos. Oh, glória a Deus. Nos converta, Jesus. Nos converta. Porque somos todos falhos. Nós somos todos falhos. E Deus olhou do céu e não viu um homem justo que sequer nessa terra. E nós estamos seguindo do caminho errado. E pulando em cima dos altares, achando que estamos salvos. Nós não estamos, irmãos. Nós estamos condenados. Todos nós que pensam em agradar a carne, está condenado, irmão. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Meu Deus do céu. Agora olha aqui, irmãos. Depois de herdades, com perseguições, irmãos, quando uma pessoa se converte a Deus, que ele começa a bater de frente com as heresias dos pastores, presbíteros, pregadores e os lobos que os servem, ele é rejeitado na igreja, irmão. Ele é jogado lá no último do banco, lá atrás. Nunca chama ele para fazer uma oração para nada na igreja, porque acha que ele é pagão. Mas os pagãos, hoje em dia, é os que estão em cima do púlpito, irmão, pregando as heresias deles, irmão. Esses que são os pagãos. Por isso que está escrito aqui, com perseguições. Por isso que os homens de Deus estão sendo perseguidos, irmãos. Deus tem falado muito comigo. E eu conto para muitos pagãos e eles viram as costas. Mas eu não estou nem aí. Tudo que eu quero é falar das revelações de Deus. Para naquele dia eles saberem que Deus falou com eles. Eu quero dizer, irmãos, que até hoje, o único ministério que tem o Espírito Santo agindo é o ministério Santidade e Arrependimento. Deus só está naquele ministério, irmão. Ele não está em nenhum outro que eu conheça. Pode ser que tenha algum outro com santidade ou aquela que ele está, mas o único ministério que ele está é naquele. Eu falo isso não porque alguém me falou, porque Jesus me falou. Toma essa, pagão que rouba das ovelhas para fazer festa. Toma essa, segura essa, porque quem está falando é o Espírito Santo, não sou eu não. Blasfeme aí contra ele se você quiser, pagão. Essas igrejas hoje em dia, irmãos, elas estão pastoreadas por lobos. E quem segue esses lobos é bode. Porque se tiver uma ovelha lá no meio, ele não vai concordar não. Ele não vai. Eu não concordo com essas coisas, irmão. Esses pastores sem vergonha, safado aí que fica só indo viajar, irmãos. Viajar? Nós tem tempo de passear, irmão. Jesus falou para nós largar tudo, mas vai agradar a nossa carne, irmãos. Tem misericórdia, meu Deus. Converta todos nós. Converta, Senhor. Converta, meu Deus. Converta, converta. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai, nos salve deste mundo pecador. Nós precisamos ser salvos, meu Deus. Mas o inimigo deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, Pai. Os pagãos acham que puxar saco de pastor, ficar feito bobo, dando dinheiro para a igreja, fazer festa, eles vão ser salvos, irmão. Meu Deus do céu, tem misericórdia de nós, meu Deus. Depois, com perseguição, irmão, no século vindouro, a vida eterna. Meu Deus do céu, a vida eterna, irmãos. Meu Deus do céu, a vida eterna. Olha só, irmãos. Os apóstolos saíram
Jesus enviou os apóstolos e disse: de graça deste, de graça recebeste, de graça deste. E aí, irmãos, os apóstolos ali curavam enfermos, os apóstolos expulsavam demônios, e na hora que voltaram, chegaram tudo alegre, por Deus ter operado tanto milagre através deles. Mas olha o que Jesus disse. Jesus disse: antes alegrai, pelo vosso nome está escrito no céu, irmão. E olha o que Jesus disse para eles darem de graça. Jesus não disse não para eles vender a palavra. Irmãos, todos que vendem a palavra de Deus está condenado, irmãos. Todos que vendem as obras de Deus, como Geazi fez, está condenado, irmãos. Todos. Esses pastores pagão aí que cobram fortuna para pregar, irmãos, estão todos condenados, irmãos. Estão todos condenados. Eles acham que Deus vai dar dinheiro para eles, irmãos. O que eu acabei de falar aqui não é dinheiro, irmãos. É bênção material, irmão. Espiritual, não é bênção material. Meu Deus do céu, e eles estão atrás de riqueza aqui na terra. Jesus deixou claro sobre isso, irmãos. Não ajunteis tesouro na terra, irmãos. E eles estão atrás de tesouro na terra, como esses pastores pagãos que põem até o total do que cobra para pregar, meu Deus do céu. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Agora eu quero falar de outras riquezas de Pedro, irmãos. E ponhava os enfermos nas ruas e nos leitos, para que ao menos a sombra de Pedro cobrisse algum deles, e os quais eram todos curados. É essa riqueza que Deus está falando que vai te dar para você e para mim, irmão. Não é esse carro velho, essa lata velha que você tem, não, irmãos. Ei, Deus me abençoou. Não é esse emprego que você ganha um salário mais ou menos, não, irmão. Não é essa casa que Deus está falando, essa casa material que você ama, não, irmão. Que o irmão vai fazer uma visita, você tem vergonha de recolher o irmão para não sujar a sua casa, para não comer a sua despesa, para dedicar um café pro irmão. Não é desse paganismo que você tem que Deus está falando aqui, não, irmão. Deus não está falando disso, não, irmãos. Quer ver só outra riqueza que Deus está falando para mim e para você, irmão? Olha aqui. E Pedro chegou na igreja para orar. E ali estava um paralítico. Pensando que Pedro e João iam dar dinheiro para eles. Mas Pedro olhou para ele e disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, levanta em nome de Jesus. E aquele paralítico saiu pulando, irmão. É dessa riqueza, irmão, que Deus está te dando para você e para mim, irmão. Não é a riqueza que os pagãos pensam, não, irmão. Não é dessa riqueza que os pagãos pensam. É riqueza espiritual, irmão. Se fosse para dar riqueza carnal, irmão, João Batista era o homem mais rico daqui. Ele morava numa caverna, irmão. E Jesus, que não tinha onde reclinar a cabeça, irmão, o dono de tudo que existe, irmão. E os pagãos estão atrás de riqueza do mundo, irmão. Oh, meu Pai, tem misericórdia de nós, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor. Não podemos ajuntar tesouro na terra, irmão. O teu e meu tesouro, irmão, é chegar nas praças e dizer para aqueles drogados, para aqueles que estão perdidos na bebida, irmão, que Jesus os ama, e alimentá-los. Porque hoje, irmãos, ninguém quer alimentar o povo que está na rua. Ninguém quer alimentar o povo que estão com o jurgo do diabo nas costas, irmão. Oh, meus irmãos, o povo fala assim, ele tem casa. Por que ele está aí na rua, na praça, entregado para bebida?
É porque ele está com um jugo do demônio em cima das costas. O demônio está oprimindo ele. Mas a ordem é essa, para mim e para você: alimente o faminto. Ponto. Só isso. Jesus não falou para mim nem para você: vai ver se ele não está trabalhando porque ele é um vagabundo. Não, Jesus não falou isso daí. Não falou. Ele falou, Paulo falou assim: aquele que não trabalha não coma. Mas Deus está falando é do espiritual, não é do carnal não, irmão. Não é do carnal. Deus está falando é do espiritual. Me diga se Deus é carnal ou espiritual. Nós precisamos entender o que Deus está dizendo. Se é na carne ou no espírito, irmão. E Deus é espírito. E os carnal só pensam em coisa da carne. Só pensam em agradar a carne. Aonde já se viu um crente na praia? Aonde já se viu, irmão? Me diga. O que Jesus falou? Que quem agrada a carne não pode agradar a Deus. Não pode. E muitos estão agradando a carne. Estão brincando com Deus. Estão oprimindo seu próximo. E aquele que é mais justo com Deus, que é mais próximo de Deus, está jogado lá no último banco. Esse que é o verdadeiro crente. Esse que é o verdadeiro servo de Deus. Que está lá de boca no pó. Tem misericórdia de mim, pecador. É esse que é o servo de Deus. Não é aquele pagão que fica pulando em cima do povo e oprimindo as almas. Não é esse. Deus não quer esse. Deus quer os humildes. Aquele que não faz acepção de pessoa, irmão. É esse que Deus quer. É esse que ama tanto um mendigo na rua como um ricaço. É esse que Deus quer. Que Deus que não faz acepção de pessoa com o rico e com o pobre, com o bem vestido ou o mal vestido, com o que tem uma casona como o que mora na rua. É esse que é o chamado de Deus para mim e sua vida, irmão. E o que estamos fazendo? O que estamos fazendo? O que? Estamos achando que Deus está ouvindo a nossa oração. Se Ele disse que a oração do ímpio é abominação para Ele, como que pode? Aí a pessoa compra um carrinho, trabalhando, fala: é Deus que me abençoou. Essa benção é para todos nós, irmão. É para o justo e para o ímpio. Aí a pessoa tem uma enfermidade, é curada. Não, Deus me abençoou, Ele está comigo. Ele cura todos, irmão. Que eu já vi Jesus levantar paralítico que nem virava na cama. Eu já vi. E era do crime desde criança. Eu já vi. Deus cura quem Ele quiser. O poder é dele. Ele faz aquilo que Ele quiser. Aquilo que Ele quiser, tudo é dele. E a benção dele é pro ímpio e pro justo. Não importa, irmão. E quem de nós é justo aos olhos de Deus? Quem de nós? A maioria de nós acha que é justo, irmão. Oprimindo o seu irmão, zombando do seu irmão, criticando o seu irmão. Eu quero dizer algo aqui, irmão. Eu só estou fazendo esse vídeo porque Jesus me mandou. E eu sei que os pagãos que estão aí me ouvindo agora, os pagãos que não creem em Deus, que nunca viu Deus e não conhece Deus, estão falando: ele é um mentiroso. Mas eu quero que você saiba que não sou eu que você está chamando de mentiroso. É aquele que está dentro de mim falando para você. É esse que você está chamando de mentiroso e não eu. Eu, por mim, irmão, se você chegar aqui em casa por causa disso e me dar um tiro, uma facãozada no pescoço, é um favor que você me faz. Eu tenho pressa em subir e morar com meu Deus, irmão. Com meu Deus que eu conheço. E você que faz essas coisas erradas não conhece. Porque o amor do Pai não está em vós. Ele deixou claro: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí, irmão? Você ama agradar a sua carne? Eu tô com calor, eu vou pegar minha família e vou pra praia, divertir.
Enquanto as almas estão aqui na praça, do meu lado aqui morrendo. Estão todos morrendo. Por causa de quê? Falta de um culto aqui, ó. Falta de um culto. Quanto tempo faz que nós não faz um culto aqui, irmão? Quanto tempo? Não estou falando só para você, não. Para mim também. Para mim também. Porque eu creio que quando Deus quiser que eu faça um culto, que eu faça, eu, estou falando de eu, a minha pessoa, mas o Espírito de Deus que está em mim, quiser que eu faça o culto, eu vou fazer, mesmo sabendo que eu não tenho ninguém comigo, que eu tenho poucas pessoas comigo, assim como os homens de Deus que tem por aí, são poucos com ele é o mais rejeitado na sua igreja. Então eu quero fazer, eu quero, irmão, eu quero. Mas se eu for fazer o culto aqui, é eu e Jesus. Porque os meus irmãos que me amam, estão fora da família de Jesus. Por quê? Porque eles estão ligados a bem material. Eles não estão ligados a bem espiritual. Eles estão pensando que Deus é carne, mas Deus é espírito. Será que eles não leram isso na Bíblia? Deus não é carne não, irmão. Deus é espírito. Então, tiremos essas ideias malucas que o diabo ponha nas mentes das pessoas em pensar que Deus é carne, Deus é espírito. E assim importa que adoremos Ele em espírito e verdade. E a adoração que Deus quer, irmão, não é glória, não ficar gritando na igreja, não. A adoração que Deus mais quer de mim, de você, é que tenha misericórdia do caído. Quem que é o caído? Aquele que é abaixo de você e precisa de você. Não importa quem seja, esse é o caído. É esse que Deus precisa que você estenda a sua mão. Não estenda esse linguão teu falar mal dele, mas estenda a sua mão. É esse que Deus quer que você ajude. Ou você não ouviu a história? A história não, né? A passagem do bom samaritano. Que o sacerdote virou as costas para ele. O levita, escolhido de Deus, virou as costas. E aquele um lá que acho que talvez nunca foi lá no templo, nunca foi lá adorar a Deus. Passou ali, a hora que olhou, aquele homem caído, ele se moveu de íntima compaixão. Ele nem olhou para trás, ver se os ladrões vinham vindo com um pedaço de pau para bater nele. Nem olhou. É esse que Deus quer. É esse, Jesus deixou claro. É esse que é o escolhido. Esse. Eu quero agradecer a todos os irmãos que me ouviram aí. Mas agora Deus deu a ordem que é para mim fazer umas pregação aqui no meu lar, né? Lar carnal, irmão. Agora depois eu vou fazer um vídeo sobre o que é lar espiritual, que os pagãos não conhecem, não sabem o que é. Depois eu vou fazer outro vídeo sobre isso. Eu quero que todos que ainda não recebeu este ensinamento que Deus deu, eu quero que todos aprendam, não comigo, mas com o Espírito Santo, porque é Ele que fala através de mim. E quero já adiantar, porque eu sei que tem muitos que vão me criticar, e quero deixar claro, eu não tô nem aí. Eu quero que você vá para o céu. Só isso. Ponto. Final. E a paz do Senhor Jesus a cada irmão, a cada irmã que ouviu isto que eu disse. Através do meu amigo que fala por mim. Aquele amigo que o mundo não pode receber. Que é só aquele que obedece que pode receber. Este amigo se chama Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, por ser meu amigo. Obrigado. Eu quero que todos se convertam dos seus maus caminhos e vão para o céu. Quero dizer que eu amo a todos.
Não importa se é ímpio, se é justo, não importa se é ladrão ou traficante, não importa se é crente, não importa quem seja, eu amo a todos e quero que todos nós vamos morar junto com Deus. Naquela cidade, irmãos, 2.200 quilômetros quadrados, meu Deus, oh glória a Deus, isso é de altura também, irmãos. Isso aí os carnal não entendem. Como é que pode, irmão, uma cidade de 2.200 quilômetros até de altura quadrada? Isso é só para os espirituais. Os carnais não entendem isso. Mas é essa cidade que eu e você, em nome de Jesus, vamos morar junto. Eu falei em nome de Jesus porque é só Ele que pode nos salvar. Não tem outro caminho a não ser Jesus, irmão. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um e que vocês peguem a palavra e mastigue ela e medita, irmãos, medita. Se ler e não entender, põe a boca no pó. Senhor, meu amigo, meu protetor, me ensina eu entender seu caminho, que Ele vai te ensinar, irmão, Ele vai. Ele é misericordioso para com todos nós, mesmo sendo falhos com Ele, como nós somos. Mas graças à misericórdia e à bondade de Deus, estamos aqui para falar do seu amor, porque Ele nos amou, irmão. Você morreria na cruz por um traficante, por um pagão como eu era, irmão? Um que ficava só servindo as coisas do maligno? Você morria? Eu não sou hipócrita, eu jamais. Mas Jesus, Ele fez isso por mim e por você. Ele morreu naquela cruz, pagou tudo que você deve e disse assim, ó, tudo que você fez está apagado. O que conta é daqui para frente. Então, quando você conhece Deus, é dali para frente que consta. Se você é um ladrão, a partir do momento que você ouviu a palavra que Deus não quer que você rouba, você vai falar, eu não roubo mais porque eu quero morar no céu. Naquela parte ali você é crente. Aí você tem que ser crente nas outras partes. Se você é um assassino, eu não mato mais porque eu quero morar no céu. Virou crente nessa parte também. Cada coisa que tem dentro do nosso coração de pecado é um desejo maligno, é um demônio que opera. A partir do momento que você falou, eu não vou fazer mais, esse demônio foi morto, porque a palavra de Deus cortou ele. Entendeu, irmãos? E vamos que vamos, irmão. Vamos caminhar neste caminho. Vamos caminhar, porque aqui nós só temos de 0 a 70, 80 anos por aí. A outra é eterna. É aquela que eu e você temos que buscar. A paz do Senhor. Obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.